Olá, amigos. Terça-feira, dia 12 de novembro, chegamos na leitura 1142, 1142 dias consecutivos transmitindo a leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus, uma inspiração menor para guiá-lo você para a inspiração maior, que são as Sagradas Letras, a nossa única regra de fé. O título que nós estamos correndo nesse quarto e último trimestre do ano é Temas do Evangelho de João, e o título de hoje, o testemunho involuntário de Pilatos. Várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prender Jesus, levá-lo a julgamento e sentenciá-lo à morte. Um tema importante do Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que seu momento ou a hora ainda não havia chegado, o que se referia à crucifixão. João capítulo 2, verso 4, capítulo 7, verso 6 e 8 e verso 30. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás e 2 vezes perante Pilatos. João percorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar que Jesus é o Cristo. Agora João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Esse é um testemunho importante porque Pilatos, em romano, é governador e juiz, enquanto muitos, porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunhavam eram judeus e pessoas comuns. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? João capítulo 18, verso 38, capítulo 19, verso 4 ao verso 22. Bom, Pilatos reconheceu que Jesus, era inocente, dando testemunho da verdade. Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira, João 18, verso 28. O plano do governador era despachar prisioneiros rapidamente para o seu destino, mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. O nosso comportamento como cristão precisa chamar a atenção do nosso próximo, amado, do nosso próximo. Ele interrogou Jesus e ouviu de seus lábios. O que ele ouviu? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, verso 37. Embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes o reconheceu inocente, João 18, 38, João 19, verso 4 e verso 6. E escreveu sobre a cruz as palavras: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, completando seu testemunho de quem é Jesus ou quem Jesus é. No entanto, apesar do seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante de si e, ainda assim, permitindo que a multidão o intimidasse, condenou Jesus à morte. Que exemplo trágico de que nem sempre conseguimos seguir o que a consciência ou o coração nos dizem ser correto. O que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e a pressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Bom, nós não devemos negociar princípios. Nós não devemos negociar princípios. Independente da pressão que é exercida sobre nós, independente de quem seja, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, para não quebrar os princípios do Pai. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.
Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.